Olá, galera, tudo bem? Então, agora a gente está dando continuidade aqui no reino animal. Hoje a gente vai estudar o filo dos artrópodes, tá? Então, tem a gente está aqui no meio do mato, né? Que pode ser dentro da água, porque são animais marinhos, de água doce também, mas nada mais do que representar, a gente está aqui no meio da graminha aqui para estudar esses animais, tá bom? Então, só diminuir minha tela aqui, junto com a baratinha, tá? Então, vamos lá. Bom, características gerais desse filo. Né? Ele é o mais diversificado do reino animal, é o que tem mais representantes. A gente vai ver, tem várias classes, subfilos, subclasses, mas a gente vai estudar os principais, tá bom? Que são os insetos, aracnídeos e os crustáceos. Depois a gente tem uma tabelinha ali, mais para lá, para o meio da aula, só para poder identificar, tá? Então, eles são bilaterais, corpo dividido em duas partes iguais, triblásticos, lembrando os três tecidos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma, e são protostomados. No embrião, o sistema digestório primeiro vai originar a boca e depois o ânus, tá? Uma novidade evolutiva desse grupo é esse aqui, ó, o exoesqueleto de quitina. O que é isso? É um esqueleto externo e a quitina é um carboidrato que vai impermeabilizar, tá? Porque a maioria desses animais já conquistaram o ambiente terrestre. Então, eles precisam de ter um exoesqueleto forte contra impacto e que evite a perda de água, né? Que é até um problema, entre aspas, para o crescimento desse animal, que a gente vai ver que ele precisa apresentar a equidise, a muda para poder crescer, também, que é uma especificidade desse filo, tá bom? Aqui a gente volta a ter uma metameria, aquela metameria que surge lá nos anelídeos, tá? Ela vem agora com tagmatização, que os metâmeros vão dar origem, a união de metâmeros vão dar origem aos tagmas do corpo. Por exemplo, se a gente pega uma mosca, ela vai ter cabeça, tórax e abdômen, são tagmas, tá? Os apêndices são articulados, por isso artrópodes, pode significa pés, e artro vem de articulação, né? E podem ser de ambientes marinhos, terrestres e de água doce, tá? Aqui a gente tem alguns apêndices articulados, lembrando que apêndices não são só locomotores, podem ser apêndices sensoriais, apêndices de alimentação, de inoculação de toxinas, tá? Aqui a gente tem uma perna, um apêndice adaptado à locomoção no solo, uma perna, provavelmente aqui de uma barata, de um gafanhoto, aonde tem aqui apêndices para poder prender, né? Aqui uma perna para natação, né? Que é em formato de nadadeira, a antena que é um apêndice sensorial, a mandíbula especializada para trituração, e a quelícera que é adaptada para prender esse alimento e a garra dela para inocular a toxina em questão, tá bom? A movimentação, né, se dar por músculo, esses animais já têm grupos musculares, tanto nas asas quanto nos apêndices locomotores terrestres, né, eles já são animais que representam grupamentos musculares que vão ajudar nessa movimentação. Então, a movimentação está associada a grupamentos musculares bem complexos, né, aí na cadeia evolutiva que esses animais possuem, tá? Aqui a questão da tagmatização que eu falei para vocês, que a gente pode ver aqui, ó, os metâmeros, esse aqui em roxinho, vão dar origem ao tagma da cabeça. Em amarelo, ao tagma do tórax. Em azul, ao tagma do abdômen. Então, tagma é divisão entre cabeça, tórax e abdômen, divisão corporal. E quem dá origem a essa divisão corporal são, no caso aqui, os metâmeros, tá bom? Então, se tiver com dúvida, anota isso. A metameria, ela vai se dividir em tagmas agora, tá? Então, anota isso, é legal anotar, porque isso aqui, inclusive, já caiu em prova aí de vestibular, tá bom? Para aí o vídeo e anota aí com uma observação. Agora, o crescimento ou equidízio. Olha para essas imagens aqui.
essas imagens, elas representam a muda, o crescimento aqui de um grilo, tá? Esse animal troca essa carapaça. Por quê? Ele vai crescendo, essa carapaça vai ficando apertada. Vai chegar um momento em que ela vai rasgar e ele vai sair, tá? Aqui a gente tem até uma formiga que estava aqui passando por ali, foi para a anteninha dele e vai estar acabando levando a muda dele, né, embora. Porque como eles têm esse exoesqueleto, que é essa carapaça que ajuda a dar essa resistência para eles, automaticamente, como o nome diz, ela é resistente, então ela vai dificultar esse crescimento. Então ele vai crescer ali dentro, vai chegar uma hora que ele não vai ter, como se fosse uma camisa de força, ele não vai ter lugar para expandir o crescimento. Então esse exoesqueleto ele vai se tornar mais velho, ele vai arrebentar para esse animal sair e vai crescendo um novo exoesqueleto nele, e assim por diante. Tanto que, se a gente for plotar um gráfico como esse aqui, que já caiu várias vezes no vestibular, a gente consegue ver a diferença do crescimento de um artrópode e de um animal que não tem um exoesqueleto. Aqui, ó, animais que não têm exoesqueletos. À medida que o tempo vai passando, esse crescimento vai sendo contínuo, tá? Até vai chegar uma hora que vai estabilizar por causa da idade. No caso do artrópode, eu tenho aqui, ó, um crescimento rápido, uma parada. Essa parada aqui é porque o exoesqueleto, o animal já não consegue mais crescer dentro do exoesqueleto. E aí, por hormônios, ele vai sofrer a muda. Esse exoesqueleto vai ser maior e ele vai crescendo ali de novo. Vai sofrer a muda e assim por diante. É como se fosse uma escadinha, tá? Até a morte desse animal, óbvio. Tá bom? Então, é legal também copiar esse gráfico aí no seu caderno. Representa a muda, ou seja, a equidise desse animal. Tá? Eu posso chamar isso aqui de equidise. Aqui tem, ó, uma cigarra, né, fazendo a muda. É muito comum nessa época do ano, de primavera, verão, a gente encontrar essas mudas pelas árvores, tá? Aqui também, né? E caranguejo também faz muda. Esse caranguejo aqui, a diferença é que ele vai absorver os sais de cálcio nessa carapaça aqui para ele crescer. E aí isso aqui vai ficando mole. Ele não joga uma carapaça para fora. Você não encontra aí casquinhas de caranguejo pelo mangue ou pelo local que ele está. Ele absorve, isso aqui fica molengo. E aí ele absorve esse cálcio todo e constrói uma outra carapaça. Tá bom? Bom, em relação à classificação, a gente tem os urinames, os queliceratos e os crustáceos. São 3 grandes grupos. Dentro deles, a gente tem os mais conhecidos, que são, dentro dos urinames, por exemplo, aqui, ó, os quilópodes, que são as lacraias, os diplópodes, que é o gongolo, que a gente conhece como o emboá ou piolho de cobra, tá? Que são animais inofensivos, né? Eles só comem folhinhas. A lacraia já é um animal que tem uma toxina, né? E os insetos, como a gente pode ver, ó, insetos, diplópodos e quilópodes. Quilópodes, as lacraias, diplópodos, o gongolo aqui, o emboá, e os insetos, que são os representantes aqui, ó, o louva-a-Deus, o grilo, e borboletas, e mariposas, jardim-barata, vários outros, tá bom? Esses são os urinames. Aí tem os queliceratos, né, que vai incluir os aracnídeos, o chifosura, que é esse animal aqui, que é um animal de água salgada, tá? Ele é muito raro, ele é bem, assim, evolutivamente falando, ele é um animal bem antigo, tá? Até a gente pode ver, tem uma aparência pré-histórica, né? E na época da reprodução ele vai para a areia, e aí montam um no outro para se reproduzir, que eles têm fecundação interna, esse animal, tá? Aqui um opilião que parece uma aranha, mas ele é completamente inofensivo, ele não tem peçonha. E aqui uma aranha, tá? E essa classificação aqui, gente, é muito importante. Por que que ela é importante? Essa tabela aqui é muito legal você ter ela no seu caderno, porque isso vai te ajudar a resolver várias questões, porque ela fala as características de cada filo ou de cada classe, tá? Em que a gente vai classificar pela divisão do corpo, o número de pernas, número de pernas, misturei pata com pernas, número de pernas, se tem antena ou não, quelícera, pé de palpa e mandíbula. Então, a gente tem a classe dos aracnídeos,
que tem o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, ou opistosoma e opsoma, a gente vai ver isso, tá? Corpo dividido só em duas partes, aqui, ó. Cefalotórax, a cabeça é unida ao tórax, por isso cefalotórax e abdômen, ok? Número de patas são 4, aqui, ó. Aliás, número de patas são 8, são 4 pares, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui são pedipalpos, que são sensoriais, do macho maior, tá? O da fêmea menor. Ainda tem as quelíceras, que é um par também. Então, um par de quelícera e um par de pedipalpos. Não tem mandíbula. Você fala, Mary, mas a aranha não mastiga, não corta alimentos? Não. A aranha, ela pega a presa, inocula a toxina dela. Se for um inseto, ela pode querer ou não passar a teia em volta. Então, ela faz uma casinha, joga a enzima digestiva, a aranha tem digestão extracelular, extracorpórea, aquilo ali vai digerindo e ela depois só chupa um suco que está ali dentro, tá? O subfilo dos crustáceos, cabeça, tórax e abdômen, pode ter esses 3 tagmas ou só 2, cefalotórax e abdômen, tá? O número de patas é variável, vai depender do animal, por exemplo, caranguejo é diferente do camarão, que é diferente da lagosta. Tem 2 pares de antenas, tá? A gente consegue ver as antenas lá, por exemplo, quando a gente vê o camarão. Não tem quelícera, não tem pé de palpo. E só tem um par de mandíbula, tá? Quelícera e pé de palpo aqui, ó, vamos até pular, porque ele só apresenta nos aracnídeos. Classe dos insetos, né? Cabeça, o corpo dividido nos 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. 3 pares de pernas, tá? Então, são 6 ao total. Um par de antenas e um par de mandíbula. Os diplópodes, que são os gongolos, cabeça e tórax. 2 pares de patas por segmento, então isso é variável. Eu não vou perder tempo contando um par de patas de um gongolo, mas tem gente que faz isso. Tem um par de antena muito curtinho, que se você um dia tiver a oportunidade de ver, é muito pequenininho, tá? E tem um par de mandíbula. O xilópoda, que é aquele chifosura lá que eu mostrei para vocês, que é bem raro. Cabeça e tronco, tem um par de segmento por tronco, um par de antena que é longo e um par de mandíbula, tá? Aqui, ó, os aracnídeos. Vamos falar agora em específico desses aracnídeos. Então, o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, como a gente viu na tabela. Aqui, ó. Cefalotórax e abdômen para cá. 4 pares de patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem mandíbulas e sem antenas. Quelíceras, tá? Aqui, ó, quelícera. O aguilhão, que é o inoculador da toxina. E são representados por aranhas, escorpiões e carrapatos, tá? Não tá ali, mas aranhas, escorpiões e carrapatos, tá bom? Então, ó, eles têm circulação aberta. A respiração, vocês vão ver isso em sistema respiratório lá comparado, ou já viram, pode ser por pulmão foliáceo, que a gente chama de filotraqueia, tá? A diferença é que essa traqueia, ela não chega no músculo do animal, ela libera os gases nesse sistema circulatório que é aberto. A excreção é feita por glândulas coxais, glândulas que ficam na base da coxa, que ficam amareladinhas, e aí elas excretam. A reprodução é sexuada, né? Tem troca de gametas, desenvolvimento é direto, tá? A reprodução é externa, os machos depositam um saquinho espermatóforo no ambiente, e a fêmea vem e senta ali, pega esse saquinho de espermatóforo, tá? Aqui, por incrível que pareça, é um papa-mosca, uma aranha pequenininha, tá? Bom, aqui a gente tem ela por dentro, né? Tem a glândula mostrando a glândula de veneno, os olhos, os pulmões foliáceos, como eu falei, né? O estômago aqui, o coração, né? Que é como se fosse um vaso bem com bastante musculatura, tá? Aqui, abertura genitária feminina, o ovário, o ânus, as fiandeiras, onde produzem a seda, né? E assim por diante, tá bom? Receptáculo seminal, onde o macho deposita o espermatóforo, tá? Os pulmões foliáceos aqui, ó.
Bom, os crustáceos, né? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, como o camarão. Tem as 3 partes ali, de arranca a cabeça e come o resto, né? O cefalotórax e abdômen, que é o caranguejo, que a gente viu. E vários pares de patas. Tem 2 pares de mandíbulas e antenas. Isso daqui, que a gente chama de baratinha do mar, a gente chama de lídia, tá? Elas vivem ali em costões rochosos. Quando você vai caminhar num costão rochoso, que você passa perto, elas saem tudo correndo assim, né? A gente tem aqui como representante caranguejo, siri. A diferença do caranguejo para o siri é o ambiente em que eles vivem e o último par de nadadeiras. O siri é uma nadadeira e o caranguejo, como ele é terrestre, ele não é vida totalmente aquática como o siri, o do caranguejo é pontudo e o do siri é uma nadadeira, tá? O camarão, a craca, para quem não conhece, eu botei uma imagem aqui, tá? Isso é uma craca. Ela, no estágio larval, ela se fixa, depois cresce essa carapata, que aí ela fica imóvel. O tatuí, né, que vive lá na praia, a lídia, e o tatuzinho de jardim, que é um bicho pretinho, pequenininho, que vive em jardim, tá? E ele é um crustáceo, ele não é um inseto. Todo mundo acha que é um inseto, mas ele é um crustáceo. Ó, camarão, cabeça, tórax e abdômen, tá? 2 pares de antenas, aqui tá uma antena maior e uma menor. Aqui, nós temos aqui o siri, tá? Aqui, macho e fêmea. O que eu vou mostrar para vocês? O macho, isso aqui é mais comprido. A fêmea, isso aqui é mais arredondado, que é para carregar os ovos aqui, na época da reprodução dela. A circulação é aberta, tá? A respiração é por brânquias. Os olhos são compostos, já vem a imagem toda, como se vocês estão vendo uma méria aqui, como se eles tivessem várias méries. A excreção são glândulas verdes na base das antenas, tá? Tem esse poro aqui. A reprodução sexuada é o desenvolvimento indireto, tem a fase larval, tá bom? Os insetos, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Todos os insetos são assim, tá? 3 pares de patas, ou seja, 6 pares. Mandíbulas, eles têm mandíbulas e um par de antena, um par de mandíbulas e um par de antena. Podem possuir asas ou não. Né? E tem moscas, baratas, abelhas. Isso aqui é uma traça, tá? Aquela que pega a roupa mesmo. Aqui a gente tem uma fotinha que eu adoro, que é um louva-a-Deus pendurado, tá? Aqui uma libélula, mosca barata, um barbeiro, percevejo, tá? A circulação também é aberta. A respiração é traqueal. Aqui a gente tem uma abertura que fica aqui embaixo no abdômen deles, tem vários furinhos, que é a abertura da traqueia. E essa traqueia, ela leva o ar direto à musculatura. Por isso, o sangue aqui não transporta oxigênio, só nutrientes. Então, o oxigênio vai direto à musculatura, por isso são animais muito ágeis, muito rápidos. A excreção é por túbulos de Malpighi, que vão se abrir no intestino desse animal, e aí pelo ânus ele vai excretar tanto a parte digestiva dele, né? E a parte do excreta mesmo, no caso da maioria dos insetos, o ácido úrico, tá? E a reprodução é sexuada. E aí uma coisa muito também, que cai muito em prova, é a parte de desenvolvimento deles, que a gente tem desenvolvimento ametábolo, hemimetábolo e holometábolo. O que é isso? É o como ele vem de ovo até a fase adulta. Por exemplo, aqui a gente tem desenvolvimento direto, que é o ametábolo, né? Ele tem o ovo, o jovem e o adulto. O jovem é igual ao adulto, só muda o tamanho corporal, tá? É como se fosse nosso desenvolvimento, o nosso também é direto. Então, ele vai fazendo as mudas, mas ele não muda, eu não tenho um estágio de larva, eu não tenho um estágio de ninfa, que é, por exemplo, um gafanhoto jovem, eu não tenho um estágio de adulto, eu já tenho jovem e o adulto, só muda o tamanho. Então, a metábolo é isso, desenvolvimento direto. Eu tenho uma traça jovem, que ela só vai aumentando de tamanho e é igualzinha ao adulto, tá? No caso do hemimetábolo, eu tenho aqui o ovo, não tem uma larva. Tenho aqui uma ninfa,
e um adulto. Se eu falei que gafanhoto tem larva, tá errado, tá? Ele não tem larva. Não apresenta estágio larval, como uma mosca, como uma borboleta. A gente tem aqui a fase de ovo, aí nasce um gafanhotozinho pequenininho, que são as ninfas, que são os gafanhotos jovens, que o que representa é o desenvolvimento da asa. A asa é curta, ele ainda não consegue voar. E depois o adulto, né, o imago que tem essa asa bem grande, tá? Esse é o hemimetábolo. E o holometábolo, que são as 3 fases. Tem, no caso aqui, teria o ovo, a larva, a pupa e o adulto, tá bom? A borboleta também é holometábolo, mariposa, certo? Os miriápodes, né, que são os quilópodes, que têm olhos simples, cabeça e tronco, um par de antenas longas, são carnívoros e peçonhentos, tá? Como eu falei aqui para vocês, a lacraia. E os diplópodes, que têm olhos simples, cabeça e tronco, 2 pares de patas por segmento, um par de antenas pequenininho, como a gente pode ver aqui, ó. Cadê? Ah, tá aqui. Minha caneta. Aqui, um par de antenas. São herbívoros e não são peçonhentos, tá? Então, galera, esse aqui foi o filo dos artrópodes. Eu acho muito legal vocês terem a parte do gráfico de muda, tá? A parte daquela tabelinha com a classificação dos pares de antenas, divisão corporal, e a parte de desenvolvimento do direto, que é o ametábolo, do hemimetábolo, que não tem estágio larval, né? É ninfa e adulto, e do holometábolo, que tem larva, a pupa e o adulto, tá? Isso, assim, isso aí não adianta, você tem que ter no seu caderno aí para saber, tá bom? Então, é isso, e a gente fica por aqui, e até a próxima aula, tá bom? Um beijão em todos.